Tá, vamos começar? Então, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade, à disciplina, os 17 ODS e as escolas de negócio. Então, hoje, na quarta aula, nós temos a presença da amiga, e profissional Tatiana Assali. Ela é responsável pelo PRI na América Latina. Depois ela vai explicar o que é o PRI, ligado ao mercado de capitais. Eu sei que ela tem bastante experiência na área de mercado de capitais, com relação com investidores, comunicação corporativa, mercado de capitais, trabalhou no Santander, foi sócia de uma empresa de comunicação, certificado em sustentabilidade, GRI, atua no CDP, e acho que tem muito o que falar para vocês. E ela, pelo que eu imagino, ela vai abordar então essa experiência que ela tem com empresas, e no foco dos 17 ODS, no sentido de ajudar vocês a refletirem sobre os trabalhos que vocês irão fazer sobre os temas. Tá? Então eu passo a palavra para a Tatiana. Por favor, fique à vontade. Boa noite, gente. Bem-vindos. Agradecer a presença e dar parabéns aos professores e a vocês por estarem olhando esse assunto. Eu acho que é o próximo das escolas de negócio, do mercado de capitais e das profissões que nós vamos ter que arrumar emprego no futuro. A sustentabilidade chega para ficar. Eu trabalho numa iniciativa que eu vou explicar um pouco o que é a iniciativa, para vocês entenderem como que a gente está olhando do lado do mercado de capitais mesmo. Então, o que é o Principles for Responsible Investment? São os princípios para investimento responsável. Então, é uma lista de princípios que os investidores se comprometem publicamente. O que é o PRI, resumindo? O PRI foi lançado em abril de 2016, a gente está completando 10 anos, em 2016. Foi uma ideia do Kofi Annan dentro do PRI, que em uma discussão interna chegou à conclusão que todo mundo fala de sustentabilidade. As empresas, os governos, os reguladores, mas que os investidores, os donos do dinheiro, não estavam na discussão. Então ele chamou 20 investidores institucionais do mundo, que são investidores institucionais, fundos de pensão, bancos, seguradoras, todos os donos do dinheiro que fazem os investimentos no mundo. Ele chamou 20 dos maiores para discutir o que seria ser responsável. Ser responsável é como que você é responsabilizado pela sua tomada de decisão de investimento dentro do contexto da sustentabilidade. Desses 20 investidores institucionais, uma novidade para todos nós, que foi para mim quando eu descobri, a Previ é um dos fundadores. O brasileiro é uma fundação da iniciativa. Então, o Brasil faz parte da rede do PRI, como eu chamo da PRI, Principles for Responsible Investment. O Brasil faz parte de uma rede local desde o começo. Então, nós, como país, estamos bem avançados nessa discussão. Eu vou trazer algumas informações para vocês e queria deixar aberto, assim, se eu estiver falando uma coisa que vocês vão entender, eu passei, como o Brasil não caiu aqui 40 minutos fazendo vocês me ouvirem, pode fazer pergunta e me interromper, tá? Então, como funciona o PRI hoje? O PRI é uma ONG, uma iniciativa sem fins lucrativos, que tem sede em Londres, porque a partir de 2007 a gente saiu de dentro da ONU. A gente nasceu dentro da ONU como o Pacto Global, como o UNEP-FI, como todas as outras iniciativas. Em 2007 a gente optou por mudar a sede do PRI para Londres e ser independente da ONU. Por quê? Porque a gente está discutindo com o mercado de capitais. O mercado de capitais não assina a agenda política, ele assina a agenda do mercado de capitais. Então, na hora que eu saio de dentro da ONU, eu abro meu leque de potenciais membros da iniciativa, principalmente os europeus, grandes fundos de pensão europeus. O PRI é independente, porém, duas das iniciativas da ONU que vocês conhecem, que é a UNEP Financial Initiative e o Pacto Global, sempre no conselho do PRI como apoio. Eles não votam, mas eles podem ajudar a gente a desenvolver os nossos projetos. Então, a gente é bem vinculado com a ONU desde o começo. Hoje a gente conta no mundo com mais de 1.500 signatários. Os membros do PRI são signatários dos princípios. Desses 1.500, são 1.500 instituições que fazem investimento ou prestadores de serviço do mercado de capitais que se comprometeram publicamente com 6 princípios do investimento responsável. São 60 trilhões de dólares de capital sob gestão. Então, esses investidores juntos têm no seu portfólio 60 trilhões de dólares. Isso é metade do mercado de capitais do mundo. Então, metade do mercado de capitais do mundo já entendeu que eles têm uma responsabilidade. O que eles estão fazendo, o papel deles por completo, mas eles entenderam a responsabilidade deles. E hoje, a gente está em mais de 50 países, a gente tem signatário em mais de 50 países do mundo.
aspiracionais. O que são aspiracionais? Eles trazem uma ideia e um conceito para ser trazido para dentro do processo de investimento. Eu não mexo e não audito e não falo o que é melhor, o que é pior investir. Eu só viro e falo o quê? Que os temas ASG, ambiental, social e governança corporativa, que de uma certa forma é um outro jeito de falar de sustentabilidade. A gente não usa muito a palavra sustentabilidade no mercado de capitais porque virou o que meio pejorativo. As pessoas ficam achando que eu vou aparecer lá de vestido florido para abraçar a árvore. E, na verdade, eles se deparam comigo de óculos, salto alto, falando de mercado de capitais. Então, a gente fala em integração ASG, seria integrar na análise de investimento os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. Ou o que a gente chama na linguagem de negócios econômicas, externalidades. Então, a gente traz para dentro da discussão financeira as externalidades que hoje a economia não considera que tem impacto. Tá? Então, os princípios vão. Não vou ler todos, eles estão aqui, depois o professor compartilha com vocês a apresentação, mas eles vão desde o pré-investimento, que é a análise, aquela análise de fluxo de caixa descontado, que vocês aprendem na econometria, a análise fundamentalista, a VAR. Você mantém a sua metodologia, mas traga mais informação para dentro dela. Traga para dentro da sua análise financeira aspectos ambientais, sociais e governança. Por quê? Mitigação de risco e busca de oportunidades. Quando a gente fala em análise financeira, qual que é a premissa que existe? Risco-retorno. Como que eu falo de mitigar riscos que não estão na minha análise? Como que eu falo de uma Samarco hoje com o mercado de capitais e falo que eu não previ o risco ambiental na minha análise de investimento? Como que o investidor consegue explicar para o cliente dele que ele pôs dinheiro numa empresa que é intensa no ambiental e não considerei o ambiental na análise de risco? Então, o que o PR entrega é que o investidor cumpre o papel dele de fazer a análise holística, a análise que inclua todos os aspectos. O financeiro, importantíssimo, DRE, balanço, fluxo de caixa, os aspectos ambientais, os aspectos sociais e os aspectos da governança corporativa. Vamos trazer a Petrobras para a nossa discussão. Precificação de Petrobras por muitos anos não considerava o risco de governança corporativa. E é um risco que é inerente à operação, que existe desde a fundação dela. Desde a fundação da Petrobras, quem senta no board da Petrobras é o governo. Então, o risco de governança sempre existiu e nós não estávamos considerando ele na nossa análise. De quem é essa responsabilidade? Então, o que os princípios dizem? Que a responsabilidade da análise é de quem está tomando a decisão do investimento, de quem está alocando aquele capital. Então, eu sou responsável pela alocação do meu capital e eu sou responsável pela cadeia que aquele capital gera. Então, um dos princípios que eu gosto muito é da colaboração. O mundo da sustentabilidade é o mundo da colaboração, inclusive no mercado de capitais. Porque a gente não vai conseguir a tempo fazer as mudanças necessárias se a gente não colaborar para chegar à melhor forma. Então, a gente fala em engajamento colaborativo, a gente fala em colaborar uns nos outros para explicar como conseguiu trazer esses aspectos para dentro da análise. Hoje, metodologias são desenvolvidas. Nós temos um fluxo de caixa descontado, nós temos vários Excels que já são semi-prontos que a gente traz. Alguém trabalhou para aquilo ser desenvolvido. Hoje o mercado ainda trabalha e ainda tem o desafio de conseguir criar uma metodologia padrão para o mundo para integrar essas coisas. Porém, já existem metodologias muito parecidas pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E, para ser signatário do PRI, com a pergunta que o professor fez para mim mais cedo, o investidor ele tem 3 obrigações. Ele paga uma anuidade, que é um valor que é para manter a estrutura de equipe que o PRI tem pelo mundo. Nós temos hoje 90 funcionários. Eu sento aqui no Brasil, tem gente que senta na África do Sul, tem gente que senta no Japão, e a nossa equipe maior fica em Londres. Você tem que reportar ao PRI todo ano. Todo ano, o signatário tem que entrar lá numa ferramenta online e responder um questionário sobre o que ele fez naquele ano no aspecto de integrar a sustentabilidade ou os aspectos ASG nos processos de investimento dele. Isso inclui desde votar numa assembleia de uma empresa que você é acionista, até você realmente marcar uma reunião e ir lá falar para a empresa que ela precisa melhorar a operação dela porque você está em desacordo com as práticas trabalhistas. No Brasil, a gente tem a lista pública de trabalho escravo. Se você é investidor e você está dando dinheiro para uma empresa e você não olha a lista do Ministério do Trabalho, você não pode dizer que você não sabia que aquela empresa tinha trabalho escravo quando você financiou ela. A responsabilidade volta. É o dever fiduciário. O dever fiduciário do investidor é de usar o capital que ele vai investir como se fosse dele. E se fosse dele, ele tinha que fazer a melhor mitigação de risco possível.
Então, entra na responsabilidade fiduciária você parar de dizer que as externalidades não cabem e trazer elas para a sua análise de risco. E esse é o papel do investidor responsável. A palavra da responsável foi trazer a responsabilidade fiduciária para a análise de investimento. É um assunto super novo, o PR tem 10 anos. Volta um slide. E vocês vão perceber que em 10 anos de existência do PR, o PR começou em 2006. Nos últimos 3, 4 anos que o corpo ficou maior. Nós temos uma base de signatários maior, mais assets under management. Por quê? Porque é um assunto novo. Há 10 anos atrás, conversar de sustentabilidade no mercado de capitais não era uma tarefa fácil. Hoje é mais fácil por quê? Todos nós fomos atingidos pelos aspectos ambientais, sociais e de governança no dia a dia. Nós tivemos uma crise hídrica no estado de São Paulo, que afetou investimentos, que afetou retorno de investimentos e que afetou operação de empresas. Nós tivemos um problema de governança corporativa seríssimo na maior empresa do Brasil, que fez muita gente perder muito dinheiro. Nossa. Assim, então não dá mais para virar e falar governança não afeta o meu investimento, aspectos ambientais não afetam o meu investimento e sociais não afetam o meu investimento. Se uma tribo indígena bloqueia a linha férrea, a linha de trem da Vale, por uma semana, a Vale deixa de ter dinheiro com isso. E se a Vale não cumpre o papel social dela para a comunidade, ela está afetando diretamente o balanço dela, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. E nós, como investidores, vamos trazer aqui que nós todos somos investidores, porque todos nós temos conta bancária e todos nós, no futuro, teremos investimentos